Bom dia a todos que estão chegando aqui na live número 5 dessa semana de lives aqui que eu estou promovendo para vocês. E na live de agora nós vamos falar sobre projetos rodoviários, etapa por etapa de um projeto rodoviário. Bom, vou só esperando aqui o pessoal ir chegando, vamos dar aí uns 3 minutinhos para todo mundo que estiver acordado poder acessar aqui a minha rede social. E já vou avisando, vou dar aqui só uma passadinha geral nas lives que foram feitas até hoje. Então a live número 1 aí, nós falamos sobre os 10 motivos para escolher trabalhar com engenharia rodoviária. Eu coloquei 10 motivos que na minha análise são pontos importantes que definiram a minha escolha por trabalhar com engenharia rodoviária. A segunda live foi sobre a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país. Então eu fiz uma associação aí entre a importância, né, do desenvolvimento da malha rodoviária estar atrelado ao desenvolvimento do país. Na terceira live ontem às 6 da manhã eu falei como saber tudo de engenharia de infraestrutura rodoviária, como você pode ter acesso a documentos sobre todos os temas, todos os cadernos que nós vamos inclusive falar aqui de forma gratuita no momento que você desejar. Você não precisa fazer uma inscrição em alguma instituição de ensino, esperar a grade curricular, organizar isso tudo de acordo com os seus horários de trabalho, nada disso, pessoal. É simplesmente acessar e ter todo o conteúdo disponível nas suas mãos. E a live de ontem à noite nós fizemos análises de casos aqui de 2 acidentes, a visão de um acidente, a visão de um engenheiro sobre acidentes rodoviários, o que poderia existir ali no local que evitaria o acidente. Bom, então, esperar só mais uns 2 minutinhos aí pro pessoal acabar de chegar, quem tiver acordado aí, quem estiver participando da live aqui, um bom dia pra vocês. Pega essa flechinha aqui, pessoal, manda para os seus amigos que são engenheiros para eles poderem acompanhar a live também e ficarem por dentro do assunto. Quem não é engenheiro e gosta de conhecimento que você sabe, manda para essas pessoas também porque vale muito a pena. Rodovia é um tema que impacta na vida de todo mundo e não são conceitos muito técnicos, não são informações muito técnicas específicas que eu estou abordando nas lives. Então é interessante, pode ser importante para todo mundo. Já já nós vamos começar aqui. Gostaria de falar pra vocês que vocês estão vendo aqui ó, hoje a live é um pouquinho diferente, estou de cachecol. Hoje ao acordar estava fazendo 8 graus. 8 graus aqui em Minas Gerais é muito pouco. E como na região onde eu moro nós não temos aquecedores em casa, eu tive que colocar aqui ó, roupa de frio, um cachecolzinho para conseguir segurar a temperatura corporal, porque tá muito frio aqui, pessoal, mas vamos lá. O objetivo é esse mesmo, a gente acordar, se propor aí a estudar, levar conhecimento para vocês e sem preguiça, foco no objetivo então. Já já nós vamos começar. Clica aqui, pessoal, na flechinha, manda para os seus contatos, manda para os engenheiros, seus amigos, manda um aviãozinho. O aviãozinho é o código de todas as minhas lives. Você vai mandar esse aviãozinho para seus amigos, depois eu vou te falar assim: que é isso que você me mandou aqui 6 horas da manhã esse aviãozinho? Manda o aviãozinho decolando. Você vai responder assim: às 6 horas da manhã eu estava voando, buscando conhecimento, agregando valor à minha vida. Ah, mas eu estava descansando, então acorda um pouquinho mais cedo e vai participar também. Todo mundo está convidado, profissionais e estudantes, não necessariamente precisam ser pessoas da área, podem ser outras pessoas, porque igual eu já disse, rodovia impacta na vida de todo mundo e é extremamente importante a gente saber aonde a gente está transitando, questões de segurança, questões aí mais técnicas sobre as vias que nós utilizamos. Então, bom dia, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui a live neste exato momento, bem cedinho aí, logo na hora que acorda. E vamos começar aqui então. O projeto rodoviário a gente tem que entender que ele possui algumas etapas de elaboração. A primeira são basicamente, aí vamos colocar assim, de 3 a 4 etapas. O projeto em si nós vamos colocar 3 etapas principais. Primeira etapa então são os estudos preliminares que precisam ser feitos para nos dar, nos basear, nos dar dados para que nós possamos elaborar um projeto consistente, um projeto que vá atender ao que é necessário. Então, quando eu falo em estudos, eu vou passar aqui estudo por estudo, vou explicar um pouquinho sobre cada um para vocês. Após essa fase de estudos, com todos os dados e tendo a necessidade em suas mãos, você vai então fazer um projeto funcional, que é uma concepção daquilo que será executado.
Após esse projeto funcional, então você faz um projeto executivo, que aí são quantidades aferidas, é um projeto para levar para campo e realizar. Então este projeto executivo é um projeto concreto, é um projeto concretizado já para ser executado, para ser licitado e executado. Então nós temos essas três fases principais: estudos, um projeto funcional e, ao fim, um projeto executivo. Então vamos falar aqui dos estudos. São vários estudos. As pessoas, quando não têm contato com o assunto, acreditam que é só fazer um traçado ali. Como que é definido um traçado? Ah, por interesse. O traçado ele é feito por alguém, assim, aleatoriamente. Não, não é bem assim. São feitos estudos comprovando tudo aquilo, comprovando a necessidade da obra, qual é a necessidade, qual seria a melhor opção que atenderia. Então vamos entender aqui, ó. Os estudos que são feitos. Primeiro é feito um estudo de tráfego da rodovia. É feito um estudo comprovando que aquele local, aquela interseção, aquele local que tem só pista simples precisa ser duplicado. A gente precisa evidenciar a necessidade daquela intervenção em determinado local, seja a intervenção que for. Então, a gente vai fazer um estudo de tráfego. Tem estudos aí falando de projeto em si, a gente começa a fazer os estudos geológicos e geotécnicos para conhecer o nosso solo. Vão ser feitos aí ensaios, vai ser feita a sondagem, a gente vai conhecer o solo que a gente vai trabalhar. Qual que é a necessidade de conhecimento desse solo? Com os dados, né, de solo em mãos, nós podemos fazer então o nosso projeto de terraplenagem com informações precisas e detalhadas. Essas informações sobre o solo vão nos garantir fazer a movimentação de terra aí no nosso empreendimento de forma, vamos falar assim, mais compatível com a realidade. Nós não vamos estimar alguma coisa fora da realidade, não, nós vamos usar dados concretos do local do empreendimento. Então é extremamente necessário conhecer o solo. Ah, mas me dá um exemplo aí. Eu vou fazer uma obra, eu preciso saber se ali eu vou encontrar solo mole, eu preciso saber se o solo daquela região, a minha obra vai ter corte, vai ter aterro, se eu posso usar o material de corte para composição de aterro, se onde eu vou fazer a minha estrutura, né, para pavimentação, a minha estrutura de rodovia, se ela vai suportar as cargas, né, do trem tipo aí 45 no caso, que é o trem tipo que nós trabalhamos hoje, que é 45 toneladas, 450 toneladas força, para a malha rodoviária. Então a gente tem que conhecer o solo que a gente vai trabalhar para poder projetar de forma mais sistemática. Depois dos estudos geológicos, geotécnicos, nós vamos para os estudos hidrológicos. Nos estudos hidrológicos nós vamos estudar aí o que? Índices pluviométricos, quais que são as microbacias que estão presentes ali no local da nossa obra. Nós vamos estudar como a água reage naquele solo ali, como que é a capacidade de infiltração daquele solo, capacidade de escoamento da água que não infiltra, qual que é o sentido, qual que é o fluxo, qual que é o volume de água que eu preciso captar e não deixar que isso influencie na minha rodovia. Bom, eu vou fazer esses estudos também, são os estudos hidrológicos. Depois nós vamos para os estudos topográficos, que é o que? Fazer um levantamento topográfico, conhecer o local, conhecer as interferências, saber tudo aquilo que está presente, tudo aquilo que vai impactar na geometria da minha via, o que eu posso utilizar, o que eu não posso utilizar, o grade que eu tenho ali em mãos. Então nós vamos fazer estudos topográficos, registrando tudo isso, tudo que está existente. E a topografia, a gente pode até falar isso em outra live aqui, é extremamente importante. Essa fase aqui de levantamento de dados vai direcionar todo o projeto. Então, quando os estudos ficam bem completos, bem robustos, a nossa obra sai mais redonda. Isto porque o projetista vai ter condições de projetar mais próximo da realidade possível. Quando a elaboração dos estudos fica inconsistente, fica falha, os projetos também acompanham. Os projetos também ficam falhos, os projetos ficam aquém, porque no momento de execução, quando você chegar em campo, você vai deparar com situações não previstas. E essas situações não previstas impactam tanto no orçamento quanto na execução da obra em si. Então, depois disso, nós temos aí estudos preliminares, que seriam estudos de traçado. Então, beleza. Eu falei aqui de todos os estudos, né? A maioria deles, que a gente vai precisar, os mais importantes,
para se fazer o projeto rodoviário. Feito esses estudos, nós vamos elaborar um projeto funcional. Eu conheço tudo que tem aqui, eu conheço todos os índices, conheço o meu solo, sei que eu posso utilizar, sei que eu não posso. Então eu vou fazer um projeto o quê? Funcional. Este projeto funcional é uma ideia do que pode ser executado. Então eu vou aí fazer umas 2, 3, até 4 concepções. Uma concepção eu vou fazer uma variante passando aquilo pela direita, uma outra concepção eu vou fazer uma interseção em 2 níveis, uma outra concepção que eu posso fazer é fazer um dispositivo diferente, uma rotatória alongada. Eu vou fazer uma curva aqui no começo, vou utilizar bem o terreno, não, vou cortar mais, vou aterrar mais. São elaboradas algumas propostas de projeto funcional, elas são estudadas e aquela que melhor atender a região é a escolhida, não é aleatoriamente, não. Isto são feitos estudos econômicos, estudos sociais, estudos de impactação dessa obra na sociedade. Então, o projeto ele é avaliado de forma sistemática, tentando entender todos os cadernos, todos os assuntos que envolvem o empreendimento e qual é aquele que vai trazer o maior benefício para a região. Não necessariamente é escolhido o projeto, a opção mais cara, a opção mais barata, não. É aquela que vai atender melhor a região. Então, feito o projeto funcional, olha, nós temos esse traçado aqui, esse traçado vai atender, esse traçado é bacana, vamos seguir com ele. Então é feito um projeto executivo, o projeto que vai para a obra para ser executado. Nesse projeto executivo, todas as quantidades precisam estar corretas, porque é isso que vai garantir uma medição aí plena, uma medição fechada. Porque quando você tem um projeto consistente, todo projeto, se você pegar ele 10 vezes, você vai encontrar 10, mais de 10 coisas para ajustar no seu projeto. Isso porque toda hora que você pega um projeto para analisar, você consegue identificar uma melhoria possível. Não existe um projeto 100% perfeito. O projetista ele precisa projetar com segurança, ele precisa garantir que aquela obra tenha efetividade e que gere segurança para os usuários, da mesma forma que estes projetos podem ser otimizados. Então a gente entra num embate aí, onde nós temos o projetista querendo garantir a qualidade daquele empreendimento e nós temos também a execução. Na execução, o pessoal quer otimizar ao máximo os custos, os prazos, os materiais, mas nós não podemos perder a qualidade de projeto. Então nós temos que ter um controle aí, nem secar demais um projeto, nem deixar robusto demais. Então vamos falar aqui dos cadernos, etapa por etapa de um projeto. Nós falamos de todos os estudos, agora nós vamos entrar no projeto executivo. Antes teve o projeto funcional, que eu expliquei aqui qual é a motivação de fazer um projeto funcional. E agora vamos falar de projeto executivo. Você que está aqui acompanhando a live, clique aqui no coraçãozinho se você estiver gostando do assunto da semana de lives. Muito obrigado por você estar assistindo. Clica na flechinha, manda para os seus amigos aí que são engenheiros, que são profissionais, estudantes ou que somente gostam de conhecimento, porque falar de rodovias e falar de estrada é algo que afeta todo mundo. Então, muito obrigado a vocês que estão assistindo. Vamos seguindo aqui agora no projeto executivo. O primeiro passo de um projeto executivo é elaborar a geometria. Como a gente já definiu ali um traçado no projeto funcional, no projeto geométrico, a gente vai oficializar isso. No projeto funcional, para vocês entenderem, nós vamos colocar quais são as larguras das faixas, o grade que nós vamos utilizar, ou seja, quais serão as curvas verticais, as curvas horizontais, mostrar isso tudo num esboço. Isto esboçado é o projeto funcional. No projeto geométrico, eu vou oficializar isso através de uma planta. Então, eu vou fazer uma planta consistente, mostrando aí onde vai ser corte, onde vai ser aterro, as seções transversais típicas do meu projeto, ou seja, da estaca 0 até a estaca 30, eu vou ter 2 pistas de rolamento num sentido, 2 pistas de rolamento no outro, eu vou ter ali uma faixa de segurança, eu vou ter uma largura ali disponível para drenagem, eu vou ter uma largura de plataforma de acostamento um pouco maior, eu vou ter um alagamento de plataforma para possibilitar que algum veículo desgovernado fique ali, ou mesmo após uma pane mecânica ele consiga ficar
ali encostado sem causar insegurança ao trânsito. Então eu tenho que entender que o meu projeto geométrico precisa oferecer todas as características geométricas da via que eu estarei construindo, do meu empreendimento final. São as larguras, seções tipo, o grade, o perfil que eu vou utilizar, se eu vou cortar, se eu vou aterrar, isso tudo vai ser apresentado no meu projeto geométrico. No projeto geométrico também eu coloco características dessas curvas horizontais e verticais. Eu vou analisar as inclinações, eu vou avaliar o campo de visão, a visibilidade dos motoristas, eu vou testar o raio de giro, né, dos caminhões, se as curvas dos meus projetos atendem aos caminhões que vão trafegar pela via. Então eu vou pegar todos aqueles dados, estudo de tráfego, quem é que vai passar pelo trecho e vou concretizar isso através da geometria. Eu vou oficializar isso no traçado que eu escolhi. Bom, depois do projeto geométrico, a principal tarefa a ser executada é o projeto de terraplenagem. A terraplenagem vai ser, eu vou pegar todos aqueles estudos e ensaios geotécnicos, geológicos, vou pegar todos aqueles dados e vou conhecer o meu terreno. Bom, eu sei que eu posso utilizar este solo aqui de corte lá no meu aterro. Este solo aqui eu não posso, esse solo aqui ele é inconsistente, não vai gerar a resistência necessária para a minha camada de pavimento. Então eu tenho que descartar, eu tenho que fazer o quê? Destinar ele, eu tenho que pegar este material e escolher um local de bota fora ou de empréstimo. O que é um bota fora ou um empréstimo? O bota fora é aquele local onde eu vou estocar um material que eu não vou utilizar. Então, este material aqui não serve para o empreendimento. Eu tenho que remover ele, eu tenho que cortar e levar ele para um bota fora, deixar ele lá. Agora, o que é uma região de empréstimo, local de empréstimo? Eu tenho esse material aqui, eu corto ele, ele é bom, ele pode ser utilizado nos meus aterros, mas eu ainda não posso executar os meus aterros, porque eu ainda tenho trânsito, eu ainda tenho fases executivas a virem antes do meu aterro, então eu vou pegar este material e eu vou estocar ele em algum lugar específico. São as áreas de empréstimo. Eu vou pegar esse material, estocar e em determinado momento da obra eu vou ir lá e vou buscar esse material. Então é no estudo, é no projeto de terraplenagem que eu vou definir estes locais. Local de empréstimo, local de bota fora. Eu vou pegar, fazer estudo também de jazidas, né? Eu vou pegar aqueles estudos geotécnicos e vou pensar assim, se a minha obra tem mais aterro do que corte, a compatibilização não foi a ideal 100% fechada. Então, eu vou precisar pegar material. Eu tenho que fazer aqueles estudos em alguma jazida onde eu possa captar um material e trazer para minha obra. Então, isso tudo eu faço no meu projeto de terraplenagem. Eu vou conhecer o solo, identificar onde eu posso pegar, onde eu posso tirar, onde eu preciso tirar, onde eu preciso colocar material. Pego essa cubação toda de volumes, a gente vem fazendo essa cubação de forma que é o seguinte, quando eu jogo num programa, num software aí de cálculo, ele vai me oferecer estaca por estaca a seção transversal. A seção transversal é o quê? Um corte bem no local da estaca. Na estaca 1, eu tenho um corte ali. O que está acontecendo? Eu tenho um lado que está cortando e o outro lado está aterrando. Então, eu vou ter X metro cúbico de corte, X metro cúbico de aterro. Ao final do projeto, eu vou ter uma somatória. Eu vou precisar cortar tanto da minha obra e aterrar tanto da minha obra. Então, você vai ter as fases executivas, aonde eu posso começar a trabalhar, aonde eu vou trabalhar depois, isso de acordo com o seu planejamento. Você vai definir as fases executivas e elas vão impactar na movimentação de terra da sua obra. O projeto de terraplenagem é isso. Você vai pegar toda a movimentação de terra, fazer um balanço, calcular o DMT, distância média de transporte, que eu preciso pegar esse material, levar para cá, pegar dali, trazer para cá. Então você vai fazer tudo isso no projeto de terraplenagem. Você vai oficializar a movimentação de terra dentro do seu projeto. A minha bateria está acabando aqui, deixa eu pegar o meu carregador, só para a gente não ficar na mão aqui. Um segundinho, pessoal. Enquanto isso, quem está online aí, clica na flechinha, manda essa live para os seus amigos aí, engenheiros, estudantes, que gostariam de saber desses assuntos. Tem live a semana inteira. Muito obrigado por vocês que estão
acompanhando. Vai ser um prazer levar esse conteúdo para vocês no formato de live, as pessoas aí interagindo, acompanhando também. Vou só colocar para carregar aqui então o notebook, gente. Um segundinho, tá? Colocando aqui o cabo. Porque senão meu notebook vai desligar. Pronto, tá carregando. Vamos lá, voltando aqui na live então, pessoal. Meu notebook tava descarregando, eu tive que colocar ele para carregar aqui. Vamos lá. Tudo certo aqui agora. Então, saindo do projeto de terraplenagem, o que eu vou ter agora? O projeto de drenagem. Na drenagem, o que é necessário avaliar? Eu vou pegar aqueles estudos hidrológicos, os estudos de drenagem, e vou colocar isso na minha obra. Eu tenho água vindo daqui, eu tenho água vindo daqui, a minha pista contribui dessa maneira, os meus taludes, o talude de corte vai contribuir dessa maneira, eu tenho a minha microbacia, eu tenho que colocar ela aqui, aonde eu vou atravessar a água da bacia que está chegando aqui na minha obra, eu vou fazer isso tudo. Eu vou então pensar nos meus dispositivos que vão captar a água ali da rodovia, as sarjetas, vou pensar nos dispositivos que vão pegar a água da sarjeta e transferir para uma drenagem profunda, que são as caixas, que são eu vou pegar as caixas BL simples, BL dupla, vou definir os melhores locais, vou pensar na minha rede, qual o traçado da minha rede, qual a profundidade da minha rede, vou elaborar isso tudo no meu projeto de drenagem. O projeto de drenagem, ele vem bem próximo ao projeto de terraplenagem, por quê? Porque durante os aterros, né, os cortes e aterros, eu preciso executar a minha drenagem profunda. Então, eu não posso executar o meu aterro, vir e fazer as camadas de pavimento, executar o pavimento e depois vir abrindo para fazer a drenagem. Seria muito bom e fácil fazer assim. Porém, imagina para você ver, você tem uma drenagem profunda para passar ali a 6, 7 metros de profundidade. Como é que você vai escavar depois do seu pavimento 6, 7 metros? Você vai ter que escorar. Se você não escorar, você vai ter que fazer um talude inclinado. Isso aí vai arrebentar com a sua obra inteira. Então, você vem fazendo a drenagem junto com a terraplenagem. Aí, a drenagem é isso. Você vai pensar em todos os deflúvios que estão incidindo no local do seu empreendimento. Vai pensar a forma melhor de captá-los, de conduzi-los e de lançamento. Por quê? Eu preciso então dimensionar o dispositivo, avaliando a capacidade de vazão, né, do meu dispositivo, a capacidade volumétrica dele, quanto de água que cada dispositivo tem capacidade de captar e conduzir. Eu vou pegar esse dispositivo, vou levar ele até um ponto de lançamento e o lançamento deve ser feito de forma adequada. Segundo aí a lei das águas, né, o mais baixo precisa receber, mas ele tem que receber em condições propícias, ele não pode receber de qualquer jeito. Então eu tenho que eliminar a minha água de forma consciente. Eu preciso eliminar a água ali com uma certa velocidade, uma velocidade baixa. E em obras rodoviárias, geralmente os volumes não são pequenos. Eu tenho ali todo um local onde era descampado, muitas vezes, tinha coisas verdes, tinham árvores, terreno sem revestimento. Eu vou revestir aquilo ali, eu vou fazer uma obra, eu vou aumentar a área impermeabilizada, então eu vou pegar uma quantidade de água que infiltrava e vou deixar ela escoando superficialmente. Isto tem um impacto na região. Eu preciso pegar essa quantidade de água e destiná-la de forma correta. Então, o projeto de drenagem é isso. Eu vou pensar em todos os deflúvios. Quando eu falo em deflúvios, gente, o pessoal fala assim, mas drenagem não é só água pluvial, não? Não. E se uma carreta com combustível tombar na sua rodovia, esse combustível vai fazer o quê? Vai para o curso d'água direto? Não, não pode. O que ele vai fazer? Ele vai para o terreno do meu lindeiro ali? Não pode. Então, o dispositivo de drenagem, ele é para captar não somente a água pluvial, mas todos os deflúvios que estiverem ali na rodovia. Então, o meu projeto de drenagem é isso, pensar em todos os dispositivos para captar os deflúvios, conduzir esses deflúvios e lançá-los em local adequado, de forma segura, de forma propícia para o terreno de baixo, para a pessoa que está à frente receber e conduzir também estas águas.
Depois do projeto de drenagem, nós vamos pensar no projeto de pavimentação. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui. Ó. Tem pergunta acontecendo aqui. Consigo ter acesso aos projetos das rodovias? Consegue sim. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho numa concessionária de rodovia aqui de Minas Gerais e todos os nossos projetos eles são protocolados no DR, que é o órgão fiscalizador. Então, no DR, eles têm todos os nossos projetos. Nas prefeituras, as prefeituras têm os nossos projetos. Nós vamos fazer uma obra aqui em Divinópolis. Nós protocolamos esses projetos na prefeitura para ela avaliar, né, a metodologia que está sendo oferecida para aquela região. Eles vão dar, né, beleza, esse projeto tá bacana, vamos seguir com ele. São feitas reuniões de apresentação, esses projetos ficam na Câmara disponível aqui para quem quiser poder ir lá. Quem é lindeiro? Eu sou lindeiro aqui, eu moro na faixa de domínio, eu tenho um sítio na faixa de domínio aqui, né, próximo à faixa de domínio, e vai acontecer uma obra, eu quero saber como é que vai ficar. Você pode entrar em contato com as concessionárias para saber como é que vai ser a obra. Você pode entrar em contato com o DR para ter conhecimento da obra. Você pode sim ter acesso aos projetos. Quando você vai edificar, eu comprei um terreno aqui e eu estou pensando em fazer algum posto de parada, algum restaurante, algo desse tipo. Você vai empreender às margens da rodovia. Você precisa de uma autorização para criar um acesso ali por parte do DR. Eles então fornecem o projeto para você, o projeto de modificação, se haverá alguma modificação naquele local. As próprias concessionárias, eu faço reuniões aí quase que diariamente com pessoas que estão em torno da rodovia para poder apresentar projetos, mostrar para elas qual será a concepção naquele local, no local do empreendimento, o local que vai afetar ela. A gente não costuma. Eu tenho um projeto definido aqui. Eu vou mandar no WhatsApp, então vamos disseminar a informação? Não, a gente não faz isso. Por quê? Porque quando a gente faz essa disseminação de informação de forma descontrolada, as informações se perdem. O que é verdadeiro, como a gente idealizou aquela concepção de projeto, como a gente chegou naquela geometria, passa a ser uma informação distorcida, porque cada um recebe esse projeto e repassa uma informação. Não, o projeto é assim por causa disso, o projeto é assado por causa disso. Então, a gente evita esse tipo de disseminação de informação. A gente faz reuniões para apresentar o projeto. Quando tem alguém que quer conhecer, a pessoa marca uma reunião, a gente apresenta o projeto, mostra para ela, dá todas as informações consistentes do que é de fato a obra ou do que vai ser a obra, e essa pessoa sai dali com todas as informações de forma precisa. Espero que eu tenha respondido aí a sua questão. Quem mandou aqui foi a Ana Bárbara Torres. E vamos seguindo aqui então. Depois do projeto de drenagem temos pavimentação. Na pavimentação a gente vai definir a estrutura por onde os nossos veículos vão transitar. Eu preciso atender, né, a um trem tipo aí 45 toneladas, que é o nosso caso aqui. Então eu vou projetar pensando nisso. Eu sei a capacidade do meu solo. Se eu tiver que modificá-lo, eu já modifiquei na terraplenagem, agora eu vou fazendo as camadas de pavimento. Então eu vou pensar no subleito, regularização ou reforço, vou pensar na subbase, vou pensar na minha base e na minha camada final aí do revestimento. Então, o projeto de pavimentação eu vou utilizar a metodologia mais adequada para o local, pensando nos materiais disponíveis na região. Não adianta eu projetar, eu estou aqui num local que não tem nenhuma indústria de concreto, tem só pavimento flexível, mas eu vou projetar um pavimento rígido, porque ele tem maior durabilidade. Então, qual que é a viabilidade de eu executar um projeto onde eu não tenha o material disponível para executá-lo? Eu preciso pensar em projetar conhecendo os materiais, conhecendo a disponibilidade do mercado no local do meu empreendimento. Então, eu vou projetar aí com intenção de otimizar os custos, otimizar a minha obra. Eu posso fazer a base e a subbase sempre com material aí, então, pétreo, seria o ideal, porém você tem a disponibilidade, esses recursos vão viabilizar o seu empreendimento, então você não deve usar esse material, vamos fazer um reforço, vamos utilizar cascalho, vamos utilizar um outro material. Você tem que analisar tudo quando vai fazer aí o seu projeto de pavimentação. Eu posso aproveitar a minha camada de pavimento. Se eu fizer uma reciclagem, eu vou estar aproveitando. Eu vou fazer apenas uma restauração do pavimento existente. Eu vou utilizá-lo como ele está. Ele pode ser utilizado. Eu vou fazer só uma reperfilagem no finalzinho. Eu preciso fazer algum acréscimo de pavimento. Então,
O estudo, o projeto de pavimentação vai pegar o que existe e adequar ao que você precisa implantar. Você vai adotar nele as melhores técnicas e mais viáveis para o seu empreendimento. Olha para vocês verem aqui como é interessante, né? Nós começamos a live, ainda estava de noite, um frio aí, aproximadamente 8 graus, agora o sol já saiu, o sol apontou aqui, vocês estão vendo aí o clarão aqui atrás de mim. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Quem está gostando, deixa o coraçãozinho aqui, vai colocando aí para saber que vocês estão gostando. Clica na flechinha aqui, manda para todo mundo essa live. Coloca um aviãozinho decolando quando a pessoa te perguntar assim: o que é isso que você me mandou aqui cedinho? Você fala assim: enquanto você estava dormindo, eu já estava voando, buscando conhecimento e aprendendo mais aqui sobre rodovias. Depois do projeto de pavimentação, então, gente, seguindo aqui, nós temos o projeto da interseção. Eu vou definir como vai ser a minha interseção. Ela é em nível, ela é em dois níveis. Se ela for em nível, eu vou então pensar ali geometricamente, eu já defini ela, mas se ela for em dois níveis, eu preciso fazer o meu projeto de obra de arte especial, que é uma galeria, ou um viaduto, ou uma ponte, depende do que você vai precisar. Se for o caso de uma ponte ou um viaduto, possivelmente já vai existir alguma na sua obra. Mesmo que ela seja com pista simples, que ela não tenha capacidade de carga necessária para atender o trem tipo 45, às vezes ela tem tipo 36 ainda. Então você vai ter que fazer um estudo da obra de arte que você tem, uma perícia, uma análise, considerando tudo que existe ali para você poder projetar. Eu vou precisar fazer um reforço da minha obra de arte existente, eu vou precisar construir uma nova, o que vai ter que ser feito? Então, você vai fazer uma análise, uma verificação da obra de arte existente para poder viabilizar uma nova obra de arte, ou um reforço, ou uma reforma, não sei. Aí vai definir de acordo com o projeto e com o que existe na sua obra. Cada empreendimento tem a sua peculiaridade. Depois desses projetos, eu tenho as obras que a gente acabou de falar aqui, obra de arte especial é um projeto um pouco mais complexo, porque todos os outros você tem o fato do seguinte: você sabe o trem tipo, você sabe o que você precisa atender, mas não são muitas coisas variáveis. A terraplenagem, vocês têm os estudos que vão garantir que o seu projeto fique consistente. A drenagem, você tem os estudos hidrológicos que vão garantir também que o seu projeto fique consistente. A pavimentação também. A obra de arte são muitas variáveis. Você tem ali um projeto, então, de um concreto armado, um concreto protendido, todos os materiais que serão utilizados. Você tem que pensar na execução, se a execução vai ser possível. Você tem que pensar na disponibilidade de materiais também. Você tem que pensar, o projeto de obra de arte talvez seja o mais complexo dentro dos cadernos. Isso por causa das peculiaridades de cargas móveis em cima ali de uma estrutura rígida. Você tem que pensar em muitas coisas. E isso é extremamente cuidadoso. Esse processo tem que ser assim, é um especialista que não fica sem trabalho em momento algum. É igual eu já disse aqui em outras lives. Quem é especialista em determinado tipo de projeto de rodovias, de estradas, a pessoa sempre tem demanda, porque o que mais tem no nosso país é estradas. São aproximadamente 1.720.700 quilômetros de estradas e rodovias no Brasil. Nós somos o quarto país com o maior número de estradas e rodovias no mundo. Então, para quem atua neste segmento, sempre tem mercado aí. Depois do projeto de obra de arte, definição aí, então, da minha obra de arte em si, se vai ser uma galeria, se vai ser um viaduto, qual vai ser? A gente tem projeto de sinalização. A sinalização, quando eu falo assim, ela é vertical e horizontal. Horizontal, então, eu vou pensar em pintura, taxas e taxões, elementos ali refletivos na minha via. Quando eu falo em sinalização vertical, eu estou falando de placas, pórticos, balizadores, estrutura ali, vamos colocar assim, aquelas placas na frente aí de estruturas rígidas. Então, a sinalização é tudo que vai garantir a visibilidade, a segurança dos motoristas a certa distância. Vocês veem aí que as placas tem algumas que são maiores, algumas são menores, isso varia de acordo com a velocidade da sua via, porque você precisa identificar a certa distância, ter a possibilidade de leitura a determinada distância, que vai variar de acordo com a velocidade da sua via. Então é por isso que a gente vê muitas das vezes umas placas um pouco maiores, umas placas menores, dispositivos de sinalização diferentes. Não tem um padrão específico, toda placa tem que ter tal tamanho e tal tamanho de letra. Não,
Isso vai variar de acordo com as características da sua rodovia. Depois do projeto de sinalização, nós vamos ter o paisagismo em si. Ah, mas tem paisagismo? Tem. A gente tem que pensar também no impacto visual que aquela obra vai oferecer à região. E não é só chegar ali e fazer uma obra, deixar tudo descampado e boa. Não, não é assim não. A gente tem que pensar no reflorestamento, a gente tem que pensar no impacto visual que aquela obra causa. Ah, eu vou fazer aqui um muro na frente dessa marginal inteira, o cara vai perder toda a visibilidade que ele tem, ele vai ficar trancado aqui. Não, não é assim. A gente tem um projeto paisagístico que envolve também aí a estrutura, né, dos cadernos de projetos rodoviários. Depois disso, nós vamos ter os dispositivos de proteção. Eles entram aí, esses últimos projetos são obras complementares. Os dispositivos de contenção, que são defensas e barreiras rígidas, eles vão garantir que os nossos veículos estejam seguros dentro da nossa pista de rolamento. Ou seja, se o meu veículo desgovernar, eu vou incidir aonde? Numa defensa metálica. E eu vou ser redirecionado pela lâmina que vai deformar e me redirecionar para a pista. Se eu colidir então numa barreira rígida, a minha roda vai impactar ali no espelho da barreira rígida e eu vou ser redirecionado. Os dispositivos eles vão garantir segurança, tanto quanto a obstáculos físicos, árvores, placas, pilares de pontes, pilares de viadutos, né? De ponte o carro não passa de baixo, porque uma ponte ela é feita sobre rios, né? Sobre água, curso d'água, e no curso d'água não passa carro. Então, são aí obstáculos físicos, né? Os pilares dos viadutos e qualquer obstáculo físico que tenha, a gente precisa proteger. Ah, mas é só obstáculo físico? Não. Taludes também precisam ser protegidos. Se eu tenho um talude de aterro, se não é plano, porque quando o carro é desgovernado, ou você tem uma pane, você precisa parar o seu veículo, você precisa sair da rodovia, você vai sair da rodovia e aí, o que vai acontecer? Se for um aterro, você vai cair, você vai capotar. Então a gente precisa evitar esses locais colocando aí dispositivos de contenção. Então os dispositivos de contenção vão te proteger quanto a obstáculos físicos e quanto a locais que podem oferecer perigo, que são taludes aí de aterro no caso. Depois dos projetos de contenção, os dispositivos de contenção, eu vou ter o projeto de cerca, né, que eu vou reposicionar as minhas cercas de acordo com o projeto geométrico que foi elaborado. Após este reposicionamento das cercas, que eu posso pegar uma cerca, reutilizar ela. Se a condição da cerca não for boa, eu vou criar uma nova cerca. Então a gente vai fazer um projeto aí com as cercas, reposicionando, implantando, fazer toda essa movimentação. E por fim eu tenho o meu projeto de desapropriação. O projeto de desapropriação, por que ele é o último? Porque eu preciso fechar o meu projeto executivo, eu preciso fechar tudo que eu tenho ali, definir os meus taludes de offset, aonde vai dar o meu pé do aterro, aonde vai dar a crista do meu corte, quanto que eu vou entrar nesse terreno, quanto que eu vou entrar naquele terreno, aonde vão ficar as cercas futuramente. Com estes dados em mãos, com um projeto executivo em mãos, eu pego e tenho condições de desapropriar alguém. As pessoas pensam que a desapropriação pode ser feita de forma aleatória. Não, eu não consigo desapropriar alguém só pela intenção. Ah, eu quero desapropriar fulano de tal ali, eu vou desapropriar. Não, não existe. Você precisa comprovar tecnicamente que a sua obra precisa daquele local, que a sua obra, aquele local ali de um terreno particular, ele é de interesse público, ele vai fazer parte da obra e somente com essa comprovação é que você consegue desapropriar alguém. A desapropriação pode acontecer de várias formas aí. A desapropriação, você vai elaborar então o projeto de desapropriação, você vai pedir aí um laudo, né, para poder avaliar, vai ser feita a avaliação não é feita pela concessionária, a avaliação é feita por um contratado do governo para poder avaliar o imóvel, ele é avaliado de acordo com as características de cada local, e a desapropriação ela acontece de 3 formas básicas. Se a pessoa aceita o empreendimento e aceita o valor, é o melhor dos casos. Se a pessoa aceita o empreendimento, ela entende a necessidade, mas não aceita o valor oferecido, ela vai requerer na justiça uma reavaliação, ela vai requerer um reajuste desse valor. Em momento algum ela sairá perdendo. Se ficar comprovado que o seu terreno vale menos, aquele valor que foi oferecido será pagado com todo o reajuste. Não, a pessoa não vai sair perdendo.
E se a pessoa não concorda com o empreendimento e não concorda com o valor, aí é necessário todo um processo judicial. É um processo um pouco mais demorado, porque aí a gente vai precisar da desapropriação de fato por vias processuais. Então, este é o método um pouco mais complicado de se desapropriar. Bom, acabado esses projetos, a gente tem então a questão que a gente finalizou um projeto executivo. Existem alguns outros cadernos um pouco mais específicos, mas eu não vou entrar nesse detalhe tão profundo. Este aqui que eu falei é um projeto bem robusto. Eu falei sobre todos os cadernos de um projeto rodoviário completo. Ah, mas você podia falar só. Existe um projeto que a gente contrata que é só uma obra de arte, que é só uma passarela, que é só um viaduto. Então, quando eu estou falando aqui etapa por etapa de projetos rodoviários, vocês podem ver aqui na live, eu abordei todos os cadernos de um projeto completo. Um projeto com pista, duplicação ou expansão aí de faixas, com implantação de dispositivos de segurança e tudo mais. Ó, mais uma pergunta aqui, ó, a pessoa consegue recorrer ou dificilmente acontece? Não, isso aí a pessoa pode recorrer, se ela achar que está no direito, ela deve recorrer e ela não sairá no prejuízo de forma alguma. Só recapitulando aqui, reforçando então. É feita uma avaliação por alguma contratada do governo. Essa avaliação ela é oferecida para a pessoa. Ó, o seu terreno vale tanto por metro quadrado, de acordo com os terrenos locais, de acordo com, o meu vizinho vendeu por tanto há um ano, fulano de tal já vendeu aqui por tanto há 3 anos. Então, os peritos eles conseguem avaliar o seu imóvel. Esta avaliação ela é anexada no processo de desapropriação junto com o que a concessionária envia para lá. A gente precisa desta área. Aí então você tem a área que você precisa, você tem a avaliação daquilo ali, isso tudo é apresentado para o proprietário. Ó, nós vamos precisar desta área para fazer um empreendimento. O empreendimento é isso, assim, assado, ele vai trazer benefícios, ele vai gerar este impacto aqui na região. Você está de acordo com o empreendimento? Estou de acordo com o empreendimento. Você está de acordo com o valor? Estou de acordo com o valor. Este é o sistema mais viável tanto para a concessionária quanto para a pessoa. O valor é pago de forma bem mais rápida, a obra é liberada para já começar, porque aí já vem a declaração de utilidade pública bem rápido. Então este é o melhor dos mundos, é o melhor cenário e a gente acha que não, mas é um dos que mais acontecem. O segundo caso que mais acontece é a pessoa requerer algum reajuste no valor, mas ela sabe que aquilo ali é de utilidade pública, ela sabe que aquilo ali vai trazer benefícios para a região, então ela libera a execução da obra e vai recorrer no valor, aí ela vai tentar judicialmente provar que o terreno dela vale um pouco mais, ela vai levar documentos, ela vai elaborar todo um processo comprovando que o valor é um pouco mais alto. Então ela comprovando, esse valor pode sim ser reajustado, isso pode acontecer e efetivamente vai ser pago aquele valor ali, dado que o governo entenda que aquele terreno vale mais. E o último processo, como eu expliquei, é que a pessoa não quer a obra. Vamos colocar aí, acontece alguns casos que as pessoas, geralmente são pessoas um pouco mais idosas, que têm um valor sentimental, né? Elas não querem valor algum, elas não querem que aquele local ali seja modificado, então eles têm esse sentimento pelo terreno deles, então eles não querem nem que seja feita a obra e nem um valor. Este processo é um pouco mais demorado, porque aí a justiça é feita de forma aí processual, aí é preciso emitir uma declaração de utilidade pública, a pessoa tem que ser desapropriada para depois a obra vir de fato sendo executada. Os outros processos são um pouco mais rápidos. O primeiro processo é o melhor. Espero que eu tenha respondido aí sua pergunta, Ana, e vamos seguindo aqui então. Depois do projeto executivo, finalizando aqui a live, gente, já está acabando, é muito conteúdo, mas vale a pena. Espero que vocês estejam gostando. Quem está gostando, clica no coraçãozinho aqui, clica na flechinha, manda pro seu amigo aviãozinho decolando, porque desde as 6 horas da manhã você está aqui comigo buscando conhecimento e aprendendo coisa nova. Então, aí depois disso, depois de todo o projeto feito, vai vir a questão de planejamento. Como é que a obra vai ser executada? Por quê? Quando eu tenho um empreendimento, um projeto em mãos, eu tenho que pensar que eu não posso simplesmente fechar aquele local ali todo e executar minha obra. Porque eu não posso impedir os fluxos. Eu não posso impedir que um acesso continue sendo acessível. Tem
uma roça aqui, tem uma comunidade que chega aqui no local do meu empreendimento. Eu vou fechar esse acesso para fazer a minha pista aqui. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que permitir que aquelas pessoas continuem entrando e saindo naquele acesso. Eu tenho que permitir, aqui no meu exemplo, o sentido BH-São Paulo, eu tenho que permitir que as pessoas que estão vindo de BH continuem indo para São Paulo. Eu tenho que permitir que as pessoas vindas de São Paulo continuem indo para Belo Horizonte sem interrupção. A interrupção máxima que eu posso fazer é um pare e siga. O pare e siga, a pessoa vai ficar ali retida durante um tempo, depois ela vai ser liberada para atravessar. Eu não posso segurar um pare e siga um dia inteiro, eu não posso fechar um sentido, uma via de acesso no tempo todo da minha obra. Isso não existe. Então eu vou pensar nas fases executivas. Eu preciso executar aqui então. Executando aqui onde eu tenho frente liberada, eu vou pegar o meu trânsito dessa pista, vou jogar para essa pista nova que eu construí, aí eu posso transferir a minha obra para o local existente e executar tudo lá. Depois que eu executar tudo lá, eu posso transferir o fluxo para cá, dividir os fluxos, local implantado e local restaurado que eu fiz. Aí eu posso fazer a minha obra de arte, eu coloco meia pista ali, reforço, vou reforçando a infraestrutura, depois na hora de reforçar o tabuleiro, eu deixo meia pista, faço um pare e siga, vou reforçando um lado, depois que eu reforçar, acabar a obra desse lado, eu transfiro o fluxo para cá, vou reforçando do outro lado, faço um pare e siga utilizando a via nova implantada como restaurada, como a via de fato de uso aí do trânsito. Então eu tenho que pensar nas fases executivas, eu vou pensar no meu cronograma, eu vou pensar em como a obra vai ser executada no local ali do empreendimento. Então, aí já entra uma questão de planejamento, o projeto vem até nessa fase aí das fases executivas e depois disso a gente entrega na mão do planejamento, o pessoal do orçamentário, o pessoal que vai tirar do papel e colocar no campo. E depois de licitada a obra, vem o pessoal de obra e executa. E boa, é assim que são feitos os projetos rodoviários. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado a todos que participaram aqui da live nesta manhã muito gelada, muito fria. Podem notar aí pelo cachecol, acordei fazendo 8 graus, agora o solão já saiu, já está esquentando, daqui a pouco eu vou tirar o cachecol. Reforçando, pessoal, semana de lives continua, tem participação especial, já vou soltar o encarte de amanhã. Amanhã, gente, dia 27, quinta-feira, tem participação aqui, ó. Para quem gosta, para quem quer, quem tem vontade, marketing digital para engenheiros, às 10 horas da noite amanhã. Eu vou ter uma participação muito especial da Camila Soares aqui na minha live. Ela vai trazer muito conteúdo para vocês, como vocês podem melhorar o perfil de vocês na rede social para atrair clientes, para atrair empresas para o seu negócio, para você conseguir se valorizar e valorizar a sua profissão. Ela vai falar especificamente para engenheiros, mas vocês podem transpor isso, né? Evoluir isso e passar dos limites da engenharia e levar para o seu ramo de atuação se você não é engenheiro. Muito obrigado a todos que participaram, todos os profissionais, todos os estudantes. Muito obrigado a quem mandou perguntas aqui. Vou ficando por aqui, tenham um ótimo dia. Vamos seguindo aí na semana de lives. Espero que vocês estejam gostando. Quem está gostando, manda para os seus amigos aí, pessoal. Na live de hoje à noite, nós vamos falar sobre, deixa eu pegar aqui o tema de hoje à noite. Só lembrando que se você é profissional e quer participar das lives, eu não fechei completamente a agenda, você ainda pode participar, seja do segmento rodoviário ou não, você pode participar e mostrar aqui qual é o seu ramo de atuação. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês poderem levar conhecimento e oferecer este conteúdo para toda a minha rede. Se você é estudante e quer participar de alguma live, vem também, pessoal. Sabe por quê? São 7 mil conexões aqui no Instagram, 30 mil conexões no LinkedIn, mais o YouTube também. Então é uma oportunidade, eu estou abrindo o espaço da minha rede social para dar visibilidade para você que é estudante e está procurando um estágio, para você que tem a pretensão, né, de seguir aqui algo mais voltado para a questão digital, querendo se mostrar. Eu estou abrindo espaço para você, então me chama no direct, vamos conversar. Quem sabe você pode participar de alguma live aí, vamos conversando, vamos alinhando isso aí. E na live de hoje à noite nós vamos falar especificamente como empreender na engenharia. Eu vou dar aqui vários argumentos para você poder empreender e vou mostrar que é possível empreender
na infraestrutura rodoviária. Ah, Lucas, mas como? De noite, 8 horas, eu venho aqui conversar com vocês. Muito obrigado pela presença, até mais e tchau!